só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Salvador. A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de alegria, embora num número reduzido, mas estamos aqui com o nosso coração aberto para adorar a Deus e ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco pela Sua palavra. Já que estamos de pé, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 28, versículo 13. Vamos ler como base apenas esse versículo, Provérbios 28 e 13. Deus vai falar conosco por intermédio desta palavra. Esse é o versículo que o Senhor colocou no meu coração como base, né? Provérbios capítulo 28, versículo 13. Diz assim: os que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra de Deus ela é um guia para nós cristãos, seguidores de Cristo. Tudo que nós precisamos, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a nossa vida espiritual, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual, ministerial, tudo nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta, né? Assim como nós temos a lei, né? Vamos usar como exemplo a lei de trânsito. Nós temos uma lei a cumprir, né? Quando o sinal fecha para o automóvel, abre para o pedestre. Então, nós só podemos atravessar quando estamos dirigindo, quando o sinal está aberto para o motorista. Nós temos que obedecer esta regra, porque se nós infligirmos esta lei de trânsito, então pode acontecer um acidente, vai trazer uma consequência do nosso ato ilícito, errado, né? Então na vida espiritual, irmãos, acontece a mesma coisa. Deus ele não vem pessoalmente aqui na terra e vai ficar colocando algo para tapar os nossos olhos, para amarrar as nossas mãos, para prender os nossos pés, para nós não pecarmos de maneira nenhuma, né? Mas o Senhor tem nos dado o livre arbítrio desde o início, né? Lá com Adão e Eva no paraíso, em Gênesis, o Senhor Ele disse o que era viável para eles, né? O que eles podiam comer, de qual fruto poderiam comer e qual não deveriam comer, porque se comessem estariam pecando contra Deus e morrendo, né? Trazendo a morte para si. Mas nós vemos que Adão e Eva infligiram a lei de Deus lá no começo e trouxeram consequências grandes para a vida deles e consequentemente para toda a humanidade, porque Deus ele fez o ser humano, melhor dizendo, lá no início, para uma vida eterna, para viver para sempre, né, na presença de Deus, no paraíso, que foi o lugar que Ele criou para todo ser humano. Então, irmãos, nós vemos que nesse versículo, Provérbios 28 e 13, vemos que Salomão disse, olha o que ele falou, vou repetir o versículo, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o que encobre, o que esconde o seu erro, não confessa, né? O que essa pessoa está trazendo para a sua vida? Consequências. Aqui fala que o que encobre, o que esconde isso, as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará. Jamais vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada na face da terra. Mas olha o que vem a seguir: mas o que as confessa e deixa
alcança misericórdia. Isso é maravilhoso. Deus, ele está de coração aberto para receber e ouvir o nosso clamor. Nós precisamos reconhecer o nosso erro e clamar para o nosso Deus, pedir para Ele o perdão de nossos pecados. E então, desta forma, diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, temos que deixar a vida errada para trás, né? Os maus atos para trás, o velho Adão para trás, e seguir uma nova vida, sendo uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então, irmãos, com base nesse versículo, vamos agora meditar um pouco mais, falando sobre isso, no livro de Marcos, capítulo 10. Vamos para o livro de Marcos. Nós vamos ser breve, porque nós vamos também tirar um período pequeno de oração, né, pastora? Vamos orar de joelho. E a oração é o quê? Um clamor. Nós precisamos orar mesmo. O inimigo está furioso contra a família, contra o casamento, contra os filhos, contra o lar. E hoje, no culto da família, é isso que nós vamos pedir para o nosso Deus, né? Que Ele venha tirar toda contenda, né, irmãos? Porque o inimigo está lançando isso agora dentro das casas. Nessa quarentena está difícil, né, irmãos? Todo mundo preso na mesma casa. Então, vem os conflitos, vem as dificuldades. E se nós não vigiarmos, irmãos, o diabo ganha terreno dentro da nossa casa. Então, vamos clamar, porque aquele que clama a Jesus alcança misericórdia, né? Marcos 10, 52. Eu já vou ler. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vou ler mais uma vez. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, aqui está falando sobre um homem cego. Esta passagem de Marcos 10, 46 diz que Jesus entrou em Jericó. E então diz que ele encontrou ali um certo mendigo que era conhecido como Bartimeu. Nós sabemos, irmãos, que quando a Bíblia tem no nome de uma pessoa falando Bar na frente, Bar significa filho. Então, nós vemos que esse homem, o nome dele não era Bartimeu, mas sim, as pessoas o conheciam como filho de Timeu. Então diz que ele era Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Olha o versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E, irmãos, o título da palavra que o Senhor colocou no meu coração é isso: é necessário abandonar a sua capa. Nós vimos no versículo em Provérbios que diz lá que todos nós devemos deixar o pecado. Diz que aquele que abandona, aquele que deixa o pecado, né, confessa, alcança a misericórdia de Deus, né? Então, a capa, ela tem um significado espiritual nas nossas vidas, nos dias de hoje. Nós temos que abandonar aquilo que nos impede, aquilo que nos atrapalha de chegarmos a Jesus e de alcançarmos a sua misericórdia. A capa que esse homem usava, irmãos, eu estive estudando a respeito, diz que este homem, ele usava uma capa para identificar, para que as pessoas o identificassem como um mendigo, como um cego, como uma pessoa que precisava
de ajuda. Então essa capa, de longe, as pessoas olhando sabiam que ele necessitava de uma esmola, de uma ajuda, né? E os romanos, o Império Romano naquele tempo era muito forte, né? Então diz que era uma ordenança de Roma. Eles davam essas capas para que esse tipo de pessoas, né, mendigos, cegos, pessoas que precisavam de uma ajuda, pedindo mesmo nas ruas, então para que eles fossem identificados, eles usavam essa capa. Então, irmãos, eu acredito que para esse homem era triste a vida dele, né? Eu acredito que esse cego não era cego de nascença, né? Pode ser que aconteceu algo com ele para que ele se tornasse cego, porque quando a Bíblia fala no começo do livro, né, do capítulo, eu acredito que aquele homem que Jesus cuspiu no lodo, né, e fez um lodo, cuspiu na terra, fez um lodo e passou nos olhos daquele cego, pediu para ele lavar no tanque de Siloé, aquele era cego de nascença, né? E ele foi pulando no templo. A Bíblia diz que ele chegou no templo alegre, porque ele tinha alcançado aquela cura de Jesus. E então os chefes das sinagogas ficaram furiosos. Então eles começaram a falar que aquele homem não era cego de verdade, e sim, ele estava fingindo para ganhar algum dinheiro. Mas nós vemos que lá fala que ele era cego de nascença. Os pais afirmaram que o filho deles era cego mesmo de nascença. E eles falaram, ele é maior, ele é de maior, ele pode responder, né? Se foi Jesus que o curou. Então eles ficaram com medo naquele tempo de afirmar que o filho deles tinha sido curado por Jesus, que era chamado de o Cristo, né? Então os pais, com medo de afirmar, com medo do Império de Roma, que também pesava muito, e também com medo do julgamento daqueles fariseus, eles falaram que o filho deles realmente era cego, mas pergunte para ele. Então, ele é grande, ele pode responder. Então, irmãos, nós vemos o quê? Que nós devemos confessar para as pessoas aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, né? Se Jesus nos abençoa, não devemos ficar acanhados com medo, né, de alguém fazer mal para nós, mas nós temos que falar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Isso é uma gratidão. Aquele homem estava grato e ele disse: se ele é o mestre, né? Se ele é realmente o Messias esperado, isso eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu posso ver. Então, essa passagem é outra, né? A passagem que eu li com os irmãos fala que foram para Jericó, e quando saía de Jericó, Jesus estava com os discípulos e uma numerosa multidão. Então Jesus encontrou na beira do caminho esse homem, filho de Timeu, e ele estava ali pedindo esmola. Diz aqui que quando ele escutou um reboliço, né, muito grande, ele ouviu muitas vozes de pessoas se aproximando. Ele escutou dizer que Jesus estava vindo, passando por aquele caminho. Então ele correu. Diz que ele logo se levantou, correu ao encontro de Jesus. Então olha o que diz o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos, irmãos, que o clamor é importante. Clamar não é apenas falar com Deus. Clamar é quando você pega a sua voz e eleva numa altura muito maior. Então quando você precisa de algo, você vai clamar, pedir para Deus com todas as suas forças por algo. Eu não sei o que você precisa, o que você deseja, mas de uma coisa eu sei:
o mesmo homem, o mesmo filho do homem, um mestre, né? Que curou este cego aqui. Quando ouviu o clamor daquele cego, ele pode também te curar. Curar o seu corpo, curar a sua alma, o seu espírito. Então somente clame para Jesus o Nazareno. E ele clamou: Jesus o Nazareno, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus pediu para que chamasse aquele homem. E olha o que Jesus falou para ele no versículo 49. Na parte B: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você viu a atitude desse homem? Diz aqui que ele lançando de si a capa, porque aquela capa trazia para ele vergonha, tristeza, né? Aquela capa simbolizava para ele uma maldição, de certa forma, porque todas as pessoas olhavam para ele com desprezo, com rejeição, né? Mas diz que ele abandonou a sua capa, ele lançou de diante de si, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, muitas vezes nós estamos na mesma situação, espiritualmente falando. Parece que ninguém não nos entende, parece que ninguém se compadece com a nossa situação, parece que ninguém está nos vendo, e parece que Jesus está distante, parece que tem, como ali naquele caso era uma multidão que estava impedindo que aquele homem chegasse até Jesus. Muitas vezes temos também pessoas que vêm para nos impedir de chegar até Jesus. Em vez de dar uma palavra de ânimo, vem como uma palavra que nos deixa para baixo, né? Diz que não tem mais jeito, é melhor você abandonar a sua fé, você deixar de ser evangélico, cristão, não te adianta de nada dizer que você serve a Jesus. Mas olha, temos que lançar a capa da vergonha, irmãos. A capa da tristeza, pode ser que você está carregando até hoje. A capa da vergonha, da tristeza, da dor, do sofrimento de muitos anos. Irmãos, lance a sua capa de diante de si. Hoje você pode se levantar como aquele homem, dar um salto, né? E ir ter com Jesus. Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. E Jesus perguntou para aquele homem no versículo 51: que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus está perguntando para você hoje: o que você precisa? O que queres que eu vos faça? Nessa noite, irmãos, diga para o Senhor qual é a sua necessidade, porque Jesus está de braços abertos para ouvir o teu clamor e atender o seu pedido. E o 52 diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então, irmãos, quando Jesus cura, Ele cura mesmo. Tem até um hino que fala, né? Jesus não é o homem, quando cura, cura, quando mata, mata, quando sara, sara. Então, naquele momento, aquele homem recebeu uma cura imediata e diz que ele seguia Jesus estrada afora. Então, irmãos, o que nós aprendemos nessa ministração? Que é necessário abandonar a sua capa, é necessário deixar aquilo que te prende de chegar até Jesus. Se a tua capa está pesando, é momento de deixar ela para trás. Nós sabemos, como eu disse, que essa capa era uma imposição do Império Romano para aquele homem que tinha aquela necessidade. Muitas vezes o inimigo tem colocado uma capa do pecado nas nossas costas e nos obriga a carregar, para nos impedir de dar um passo e chegar até Jesus. Hoje é o momento de deixarmos tudo que nos prende. Deixe a sua capa, jogue ela, não use mais, e seja curado e siga Jesus
estrada fora. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou retornar para a pastora Vilma. Glória a Deus. Eu quero apenas fazer uma observação, que como ele falou sobre, ele disse que acreditava que esse cego não era cego de nascença, que no final tem a confirmação, né? Tem, diz aqui, ó. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Só torna a ver quem um dia já viu, né? Então ele ia falar assim: Senhor, eu quero ver, né? E no finalzinho diz aqui também: e tornou a ver. Olha lá, imediatamente tornou a ver. Verdadeiramente, então ele não era realmente um cego de nascença. Eu achei interessante, porque ele levantou essa questão, né? E aqui no final tem a confirmação que realmente ele enxergava, né? Depois ele perdeu a visão por algum motivo, né? Nós vamos orar esses 15 minutos. Aí eu vou pedir para a pastora Zelma no final, então, todo mundo fazer um pouquinho. A pastora Zelma unge as pessoas no final e dá a bênção apostólica, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Ensine as minhas palavras a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. AMRL3, o canal da família cristã.